Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia! Está começando o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E desde o começo da semana que os servidores dos Correios estão paralisados. Entre outros pontos, eles reivindicam melhores salários. Acompanhe a matéria feita pelo repórter Carlos Henrique. Estamos aqui na Duval de Góes Monteiro, em frente aqui aos Correios e Telégrafo, né, onde o setor de cartas e encomendas, onde está acontecendo uma mobilização a nível nacional, a campanha salarial dos Correios e Telégrafos, né, 2011-2012, por uma carreira pública de qualidade, fim da exploração e não a privatização. Ao meu lado está o vice-presidente Sérgio Rubião, porque o presidente atual em exercício, que é o companheiro José Balbino, está com probleminha de garganta, né? E ele vai aqui no lado, vai falar qual a expectativa dele para essa paralisação aqui no nosso estado e a nível nacional também. Bom dia a todos da TV Com. A expectativa da nossa greve, ela é uma expectativa muito boa. Nós estamos há 2 anos sem reajuste salarial. Fizemos um acordo bianual que isso foi prejudicial para o trabalhador e depois de 2 anos, a empresa alegando que tinha uma proposta boa que viesse satisfazer a categoria, quando apresentou na véspera da Assembleia de deflagração da greve, veio com a proposta que veio menosprezar e ridicularizar a classe trabalhadora dos Correios. Chegou a mostrar o reajuste, como todas as classes estão tirando, o índice inflacionário, um abono linear em janeiro de R$50, o ticket extra no final do ano e um vale-cesta de R$140 e um reajuste nos tickets de R$23,50 para R$25. Então, assim, é uma proposta que não satisfaz a categoria, deixou cada vez mais indignado a categoria. Mas o problema não é só a questão financeira. Hoje nós estamos vivendo um caso atípico nos Correios de Alagoas. Recebemos um interventor aqui de Brasília que veio com o propósito de organizar a gestão, as falhas que foram cometidas na gestão anterior. E o que ocorreu, gente? Ele veio com o propósito, a princípio, dizendo que não vinha com o propósito de perseguir ninguém, prejudicar ninguém, mas hoje o trabalhador dos Correios está trabalhando em média 10 horas por dia. Era até isso, companheiro, que eu ia falar com você sobre a questão da redução de jornada de trabalho. O trabalhador hoje dos Correios está trabalhando a quantidade de hora que eles estão trabalhando e o que vocês estão pleiteando? O cargo de atendente comercial estão pleiteando uma carga horária de 6 horas, porque ele faz o mesmo serviço de um bancário hoje. Então ele está pleiteando, é um projeto que se tem para a redução de carga horária. A gente continua com a carga horária de 8 horas de trabalho, só que hoje no Correio dificilmente um trabalhador está cumprindo essa carga horária de 8. No mínimo ele está fazendo 10 horas. Hoje você perdeu a sua identidade humana, você deixou de ser um ser humano e passou a ser um equipamento de trabalho. O diretor aí que veio, o interventor, veio com suas metas traçadas, suas formas de resolver o problema e começou a escalar os trabalhadores no sábado, no domingo, no feriado. Praticamente você não tem mais tempo para nada. Então, é uma vida exclusiva para os Correios. Você não necessita de lazer, você não necessita de um convívio com a família, você necessita, para continuar nessa DR de Alagoas, atingir as metas traçadas por esse benfeitor que está aí. Qual o pensamento dos companheiros aqui nos Correios sobre essa questão de privatização? É uma coisa que rola no Brasil, já vem há muito tempo aterrorizando os trabalhadores. O que vocês pensam disso? Bem, nós pensamos que a privatização não é boa nem para o trabalhador, nem para a população. A gente tem grandes exemplos aí de grandes empresas aí, como as telecomunicações mesmo, a parte de telefonia, que hoje são campeões de reclamação no PROCON. E os países de primeiro mundo, esses que prestam um grande serviço à sua população, grande parte dos funcionamentos dos serviços públicos não são privados, são públicos, porque assim atende com qualidade e pode desempenhar o seu papel, né, que é o serviço público de qualidade. E os servidores públicos municipais de Messias também vivem um período de grandes avanços. Quem deu mais detalhes foi o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Melquisedeque dos Santos. Confira.
Do lado, o companheiro representante do Sindicato dos Municipais em Messias, o Melquisedeque, ele vai falar um pouco para nós o que está acontecendo na entidade lá em Messias, quais foram os ganhos e quais são as lutas atualmente que está acontecendo lá em Messias, que junto com o Sinduspref, eu sei que houve muitas vitórias. Ele vai explicar um pouco para você o que tem acontecido lá em Messias. Com certeza, Carlão. A nossa luta não é diferente das lutas dos outros municípios e, assim, a luta é grande. Nós precisaríamos, como é que se diz? Na época, há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, a gente começou a nossa luta lá em Messias, né? E lá o pessoal não tinha fardamento, trabalhava as varredoras de rua sem fardamento, sem protetor solar. A dificuldade era grande, não tinha luvas, os garis mesmo não tinham luva para recolher o lixo e pegar com as suas próprias mãos. E assim, a gente fez um trabalho belíssimo lá com o Sinduspref, acionamos o Ministério Público e... Por conta disso, o secretário chamou o Sinduspref para conversar, para um acordo e se disponibilizou a acatar com o que estava sendo pedido, né? Que era os IPIs, os fardamentos, o protetor solar, todos os materiais, também o pagamento de salubridade, que eles não recebiam a salubridade, né? Nenhum deles recebiam, e foi uma causa ganha também, graças ao Sinduspref. Hoje, os varredores de ruas recebem 40% de salubridade, os garis veicular recebem 40% de salubridade, então foi uma causa ganha, todos eles recebem protetor solar. A gente está ainda com a luta para adquirir benefícios para os vigilantes, que hoje não, o adicional noturno dele é muito pouco, a gente está lutando para chegar pelo menos a 20%, então a gente tem lutado nesse sentido. A luta, as coisas ainda são muitas para ser adquirida. A luta é constante, a gente consegue uma coisa, mas faltam ainda outras coisas para ser conseguida, mas nós temos a certeza, ainda bem que o secretário também tem chegado junto, né? No começo foi um pouco dificultoso, mas as coisas a negociação tem se surtido efeito, né? E assim, a gente pretende agora, no mês que vem, fazer uma festa lá, juntamente com todos os associados, né? E assim, você também estará lá com a gente, contamos com isso, né? E assim, o que falta ainda lá no Sinduspref? Faltam muitas coisas lá em Messias, muitas coisas. Por exemplo, a gente está lutando ainda para que seja aumentado o salário do motorista lá, porque hoje em dia o motorista lá ganha salário mínimo, muito pouco, para um profissional que trabalha dirigindo um ônibus escolar, ganhar um salário mínimo. Também a questão quem trabalha na ambulância também, o salário lá também é muito pouco. Então ainda falta lutar sobre isso. Para os motoristas, também precisamos adquirir melhorias de condições de trabalho para as pessoas que trabalham também em posto de saúde, né? Então essas são as lutas que a gente tem lutando. A gente está em negociação, tem uma pauta lá que a gente levou para o secretário de Finanças e é o secretário de Administração, que é o Luiz Emílio, e assim, ele se disponibilizou em atender a pauta que era aumentar a gratificação do motorista, que hoje está em torno de 210, aumentar essa gratificação, também atender aos calceteiros que não recebem salubridade, e a gente sabe que já tem jurisprudência sobre isso, quem trabalha com cimento, tal, essas coisas, tem direito a essa salubridade, eles ainda não estão recebendo. Hoje melhorou, hoje com a luta que a gente tivemos lá, com o Sinduspref lá, melhorou 80%, porque ainda falta outras coisas para a gente adquirir, mas já foi o pessoal está muito contente, né? Então hoje uma varredora de rua está ganhando em média R$800. Para quem ganhava um salário mínimo de 545, já foi um avanço muito grande, né? Graças à luta do Sinduspref, que adquiriu a salubridade para a varredora, para o gari. Na época foi a maior dificuldade, porque o povo tinha medo de perseguição, tinha medo disso, daquilo. A gente começou com 30 pessoas, hoje a gente já está atingindo os 100 associados, né? Para um ano e pouco, né? Isso é um bom começo. E para você que está buscando uma dica de entretenimento, confira agora uma dica de cultura no quadro Eu Quero Ver Cultura com Pablo Gomes. No quadro Eu Quero Ver Cultura de hoje, Nelson Gonçalves. Segundo o maior vendedor de discos da história do Brasil, com mais de 75 milhões de cópias vendidas, ficando atrás apenas de Roberto Carlos e Tonico e Tinoco. Seu maior sucesso foi a canção A Volta do Boêmio, essa que vocês estão ouvindo neste momento. Nelson Gonçalves nasceu no Rio Grande do Sul e
mudou-se com seus pais portugueses para São Paulo, no bairro do Brás. Quando criança, era levado para praças e feiras pelo seu pai, que, fazendo-se de cego, tocava violino enquanto ele cantava. Nelson Gonçalves foi jornaleiro, mecânico, engraxate, polidor e tamanqueiro. Foi também lutador de boxe na categoria peso médio, recebendo aos 16 anos o título de campeão paulista. Mesmo com o apelido de Metralha, por causa da gagueira, decidiu ser cantor. Foi reprovado 2 vezes no programa de calouros de Aurélio Campos. Finalmente foi admitido na rádio Pra 5, mas dispensado logo depois. Seguiu para o Rio de Janeiro em 1939, onde trilhou mais uma vez o caminho dos programas de calouros. Foi reprovado novamente na maioria deles, inclusive no de Ari Barroso, que o aconselhou a desistir. Finalmente, em 1941, conseguiu gravar um disco de 78 rotações, que foi bem recebido pelo público. Alguns de seus grandes sucessos dos anos 40 foram Maria Bethânia, Normalista, Caminhemos, Renúncia e muitos outros. Maiores ainda foram os êxitos na década de 50, que inclui Última Celesta, Meu Vício é Você e a emblemática A Volta do Boêmio. Na década de 50, além de shows em todo o Brasil, chegou a se apresentar em países como Uruguai, Argentina e nos Estados Unidos. No entanto, o seu envolvimento com a cocaína, tendo inclusive sido preso em flagrante e passando um mês na casa de detenção, lhe trouxe problemas pessoais e profissionais. Mas superada a crise, lançou o disco A Volta do Boêmio número 1, um grande sucesso. Após abandonar o vício com o apoio de sua mulher, retomou uma carreira bem sucedida. Nelson Gonçalves morreu aos 79 anos, em 18 de abril de 1998, em consequência de um infarto agudo do miocárdio, no apartamento de sua filha Margarete, no Rio de Janeiro. E aí mais uma dica no quadro Eu Quero Ver Cultura. Tenham todos um bom final de semana. É cantando que carrego a minha cruz, abraçado ao amigo violão. Está terminando o programa Eu Quero Ver, que vai ao ar diariamente às 11h30 da manhã. Você pode continuar nos seguindo pelo Twitter e revendo as nossas reportagens através do blog euquerovercute.blogspot.com. Envie também a sua sugestão de pauta ou crítica para o nosso e-mail, o euquerovercute@gmail.com. E não deixe de acompanhar amanhã às 11h30 o Doc Cut e no domingo a partir da 1h30 da tarde. Muito obrigada pela sua companhia, um bom final de semana e até segunda-feira. Eu quero ver A luta se fortalecer, eu quero ver a mudança acontecer. eu quero ver Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval? eu quero ver A luta se fortalecer, eu quero ver a mudança acontecer. eu quero ver Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval?